Platão foi um ilustre filósofo grego, cujo grandioso pensamento nos foi apresentado através de seus vários escritos que sobreviveram até os dias atuais. Platão nasceu na cidade de Atenas, por volta de 427-428 a.C., e pertenceu a uma família nobre. Seu pai se chamava Aristão e sua mãe Perictíone. O filósofo teve 2 irmãos, Adimanto e Glaucão, além de uma irmã chamada Potone. O pai de Platão, Aristeu, faleceu quando o pensador ainda era jovem, e após sua morte, Perictíone se casou novamente, dessa vez com o próprio tio, que se chamava Pirilampo, e dessa união nasceu Antífonte. Poucos sabem, mas Platão, na verdade, era um apelido. O nome do famoso filósofo era Aristócles, mesmo nome de seu avô. Platão origina-se do grego Platon e significa grande ou amplo. Platão recebeu o apelido com o qual ficou conhecido de seu treinador de luta por conta de seu porte físico. Platão viveu durante um período politicamente turbulento para Atenas. Ele viveu durante a Guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre Atenas e Esparta. Também presenciou o período em que Atenas foi derrotada pela Sicília. E passou por uma importante mudança política, quando a democracia perdeu seu espaço para a oligarquia. Certamente essa fase de agitação serviu de influência para suas reflexões sobre ética e política. Platão recebeu uma boa educação ao longo de sua infância e juventude, e estudou assuntos bem diversificados como música, história, geometria, aritmética, entre outros. Ao longo de sua juventude, se destacou nas práticas atléticas. Em seus estudos filosóficos iniciais, através do contato com seu contemporâneo Crátilo, passou a se interessar pelo pré-socrático Heráclito de Éfeso e, posteriormente, também estudou os filósofos da escola eleática, dentre os quais Parmênides teve um destaque especial para Platão. Quando tinha aproximadamente 20 anos, Platão se tornou um aluno notável do filósofo Sócrates. Sócrates tinha um comportamento peculiar aos seus contemporâneos. Vestia-se de maneira despojada e frequentava diversos locais públicos, nos quais interrogava os mais diversos indivíduos. Platão se tornou pupilo de Sócrates, e embora seu mestre nada tenha escrito, o fiel aprendiz registrou muitas informações a seu respeito. De modo que hoje, muito do que conhecemos sobre a vida e obra de Sócrates advém das obras de seu aluno Platão. Platão demonstrava ter interesse em seguir o rumo da política, mas quando seu admirado mestre Sócrates foi condenado e executado, ele se decepcionou profundamente com o governo local e começou a traçar outro rumo para sua vida. Após a morte de Sócrates, Platão saiu de sua cidade natal e se dirigiu para Mégara, uma cidade localizada a oeste de Atenas. Posteriormente, em 388 a.C., quando tinha cerca de 40 anos, passou um período na Itália, onde buscou contato com os pitagóricos, que eram os seguidores da filosofia fundada pelo pré-socrático Pitágoras de Samos. Por volta do mesmo período também teria ido para Cirene, que corresponde à atual Líbia, e para o Egito, sendo que esse país foi particularmente importante, uma vez que lá Platão teria travado contato e adquirido conhecimento com magos e profetas locais. Porém, os registros são incertos sobre a visita do filósofo a esses 2 lugares. Quando estava na Itália, em certa ocasião, Platão conheceu o tirano Dionísio I, que convidou o filósofo para conhecer Siracusa, na Sicília, e que desejava que o pensador ateniense se tornasse seu conselheiro. Certamente, Platão esperava de alguma maneira expor e influenciar o governante com sua filosofia política, mas a relação entre os dois logo ficou conturbada, e surgiram alguns desentendimentos e incômodos entre ambos. Dionísio I ficou tão irritado com o pensador grego que o vendeu como escravo para um espartano de Égina, ilha que se localizava nas proximidades de Atenas. No entanto, Platão conseguiu escapar daquela situação por intermédio de Anicérides de Cirene e voltou para Atenas. Durante essa conturbada passagem pela Itália, Platão formou laços de amizade com o filósofo grego Dion, parente de Dionísio I. O retorno de Platão dessa primeira viagem que empreendeu a Sicília foi particularmente importante.
Com então cerca de 40 anos, ele fundou nas proximidades de Atenas a sua própria escola filosófica, chamada de Academia. Esse nome, Academia, provém de Academos, que foi um importante herói ateniense. O local estava associado com o culto às musas, entidades ligadas ao deus Apolo, que foi uma das principais e mais cultuadas divindades da Grécia Antiga. Platão, pelo que sabemos, não cobrava nada daqueles que frequentavam o local. Outro fato importante é que há relatos de que ao menos 2 mulheres participaram das reuniões dessa escola filosófica. Platão, em seus escritos, explorou diferentes áreas de investigações filosóficas, como, por exemplo, a epistemologia, a política, a metafísica, a ética e a estética. Dentre muitos aspectos que compõem sua filosofia, os mais importantes e também mais conhecidos são o mundo das ideias e mito da caverna. O mundo das ideias é um dos pilares da filosofia platônica. Esse tema não aparece somente num único livro, mas vários de seus textos. Sendo que o plano chamado por ele de mundo das ideias é caracterizado por ser imutável, eterno e estável. Já o mundo sensível, que é aquele que aprendemos através de nossos sentidos, é caracterizado pela mutabilidade das coisas. E seria o mundo das aparências, das cópias imperfeitas daquilo que, por sua vez, se encontra no mundo das ideias, no qual estão as essências, as verdades em si mesmas. Isso significa que no mundo das ideias, as coisas são o em si, são absolutas, enquanto no segundo plano, ou seja, no mundo sensível, as coisas apenas existem de maneira aparente, pois suas causas primeiras, como dito, estão no mundo das ideias. Aquilo que há na dimensão dos sentidos é uma cópia do que pertence ao mundo das ideias. Portanto, a verdadeira causa das coisas no mundo sensível é precisamente suprassensível. Em outras palavras, aquilo que há no mundo no qual vivemos é uma sombra do que habita o mundo das ideias. Para ilustrar esse pensamento, Platão escreveu aquilo que se tornou conhecido como mito ou alegoria da caverna. Imagine uma caverna na qual se encontram vários prisioneiros, que desde seu nascimento estão acorrentados no local e virados apenas para uma única direção, vendo sombras projetadas por objetos atrás delas, iluminados por uma fogueira. Eles acreditam que essas sombras são a realidade. Quando um prisioneiro se liberta e sai da caverna, ele inicialmente se deslumbra com a luz do sol e a verdadeira realidade, mas eventualmente compreende e aceita esta nova perspectiva. Ele percebeu que as sombras que via antes não eram as coisas em si mesmas. O homem retorna para a caverna para compartilhar o que descobriu, mas os outros prisioneiros zombaram dele e simplesmente não acreditaram em nenhuma de suas palavras. Eles permanecem lá, iludidos, acreditando que as sombras eram a verdade em si mesma, sem saber que as coisas em si não estavam naquele local. Nessa metáfora, o mundo sensível é a caverna, e o mundo das ideias, ou seja, a realidade mesma, a causa daquilo que faz parte do mundo dos sentidos, é o que existe no exterior da caverna. Essa alegoria também pode ser interpretada e compreendida de maneiras diferentes, se relacionando inclusive com outras faces da filosofia platônica, tal como a gnoseologia, a ética e até mesmo a política. Em que pese importantes, o mundo das ideias e mito da caverna são apenas uma parte da extensa e complexa obra de Platão, que aborda estudos sobre estética, moral, reflexões sobre o amor e vários outros assuntos. Em 367 a.C., Platão retorna a Sicília. Nessa ocasião, tentou se aproximar de Dionísio II, que estava no poder sucedendo o pai. Platão foi até lá porque aparentemente o tirano Dionísio II havia desenvolvido gosto pela filosofia e queria estudar com o filósofo. Mas assim como aconteceu anos antes, a passagem de Platão pela Sicília foi frustrante. E seu encontro com o teimoso Dionísio II não foi nada frutífero, logo surgindo desavenças entre ambos. Mas este não era o fim da passagem de Platão na Sicília. No ano de 361 a.C., o pensador grego se dirigiu mais uma vez para essa cidade, dessa vez acompanhado de seus 2 alunos, chamados Xenócrates e Espéusipo.
Porém, novamente surgiram desavenças, e dessa vez o filósofo quase perdeu a vida ao tentar uma aproximação com o autoritário Dionísio II, cujo comportamento bárbaro permanecia do mesmo jeito de antes. Nessa época, seu amigo Dion acabou tomando o poder, mas foi assassinado em 353 a.C. Em 360 a.C., Platão voltou para a cidade de Atenas e lá permaneceu em atividade até o momento de sua morte. Platão faleceu em aproximadamente 347 anos antes de Cristo, com cerca de 80 anos e aparentemente foi enterrado no terreno ou nas proximidades de sua escola filosófica. A Academia de Platão foi destruída em 86 a.C. por Lúcio Cornélio Sula, um militar romano que nesse mesmo ano conquistou a cidade grega. Não apenas a Academia foi destruída, mas vários outros ambientes da cidade também foram, como o Liceu, escola filosófica fundada por Aristóteles. Mesmo após a destruição da academia, a escola platônica continuou a ser ensinada, até que, em 529 d.C., foi fechada a mando de Justiniano, imperador romano. No século XX, o local da academia foi localizado e atualmente é um sítio arqueológico que pode ser visitado gratuitamente, recebendo diversos turistas. O vasto legado filosófico de Platão influenciou outros renomados nomes da história da filosofia. Aristóteles foi um dos alunos da academia durante um período de quase 20 anos e recebeu enorme influência de Platão, que foi seu professor. Em 250 d.C., o grego Plotino inaugurou a chamada Escola Neoplatônica, dentro da qual passou a estudar e reinterpretar a filosofia de Platão, que assim foi retomada. Além de Plotino, muitos outros pensadores como Santo Agostinho, Porfírio, Bergson e Arthur Schopenhauer foram influenciados pelas célebres obras de Platão, que foi certamente um dos maiores gênios da humanidade, e cujos livros permanecem sendo traduzidos em várias línguas e atraindo leitores e pesquisadores do mundo todo. Dentre suas obras de maior destaque se encontram A República, O Banquete, Fédon, Teéteto e Fedro. Até hoje, o nome de Platão é reconhecido mesmo por quem não conhece filosofia, e seus ensinamentos continuam a influenciar novas gerações de pensadores.